E aí, pessoal? Satisfeitos com o dia de hoje, que a região não foi tocada para poder dar nossa entrada? E ontem nós tomou loss, né? Esquece disso não. Aí tem nega aí que tomou loss ontem junto com nós e hoje não clicou, que ficou. Isso, meu, eu tinha que ter clicado, cara. Eu tinha que ter clicado. Cara, não precisa, tá? Clicar todo dia por conta de um loss que você tomou um dia anterior, digamos assim. Entendeu? Um breve momento, num futuro não muito distante, vocês vão entender o porquê disso. Mas hoje eu preparei uma aulinha em cima dessa região aqui, ó, que ela não foi testada e mesmo assim nós vimos o preço subindo e indo embora, porque pelo simples fato dela não ter trabalhado em cima de uma região, ó, em cima de uma região que eu gosto, digamos assim, de estar executando a minha melhor entrada, o meu melhor cenário. Igual essa operação de ontem, ó. A operação de ontem, ela é similar à operação de hoje. E mesmo assim, ontem deu loss e hoje não veio buscar a região para poder dar a nossa entrada. Então, ontem foi um dia de loss e hoje não teve entrada. Ontem foi um dia de execução, seguiu o plano e o resultado foi loss. Pronto. E agora? Hoje já é outro dia, outro contexto, outra leitura, mas com a mesma regra. Como assim a mesma regra? Depois de um loss, a maioria entra no dia seguinte com um objetivo escondido. Digamos assim, um objetivo escondido. Presta bastante atenção nisso. Hoje eu preciso recuperar. Essa é a mentalidade de muitos que operam por aí, porque não aceitam que o setup deles deu loss. Não aceita que o mercado pode dar loss em qualquer tipo de setup, em qualquer tipo de análise. Entendam isso. Não existe setup 100% assertivo. E se existir, traga para mim, por favor, porque eu também vou querer participar. Vai ser 100% de assertividade para quê? Que eu vou ficar me forçando, né? A estar ali tentando fazer alguma coisa, sendo que existe um setup escondido aí que tem 100% de assertividade. E é exatamente aí que o trader começa a forçar o mercado. Qualquer movimento vira desculpa. Qualquer preço parece bom o suficiente. E o que aconteceu hoje? Eu tinha uma região clara de execução, claríssima. Coisas que eu faço todos os dias, nada de novo, mesmo do mesmo, não é? Estava bem definida antes, alinhada com o meu setup, dentro do meu modelo, e o mercado se movimentou? Sim. Só que ele não chegou aonde ele precisava chegar. E isso muda tudo. Muda tudo. Sem região, sem trade. Ah, pega a visão. Não importa se o mercado andou, se parecia bonito e depois teria dado ganho. Se não chegou na região, não existe entrada. E ponto final. Porque a região, ela não é estética, tá? Pra deixar bonitinho, não sei o que que tem, choque, boss, entendeu? Ela não é uma região bonita. Não é, digamos assim, que estética as marcações que a gente faz. Ela é o ponto onde você tem uma vantagem estatística existente. Fora dela, você está operando no escuro. E é aí que você tem que conseguir diferenciar a postura. Hoje, eu não executei. E isso não tem nada a ver com medo, insegurança ou falta de confiança. Tem a ver com respeito ao processo. E que processo seria esse? Ontem eu aceitei o loss seguindo o plano. Hoje eu não aceitei operar pelo mesmo motivo. E aí? Vocês têm essa consciência de verdade? Consciência, no caso, consistência, não é sobre ganhar hoje porque perdeu ontem. É sobre manter o mesmo comportamento no dia do ganho, no dia do loss e no dia que não tem trade. Pelo simples fato de não ter buscado a região que eu gosto de estar clicando, a região que eu me sinto confortável em estar clicando. Ontem eu perdi dentro do meu modelo. E hoje eu não ganhei porque o mercado não entregou o meu cenário. A operação estava aí, ó, esculpida na cara de todo mundo. E mesmo assim, eu a não executei. E teve gente no grupo que ainda aceitou esse risco um pouco mais acima, porque o preço trabalhou em 50%, digamos assim, de uma Fibonacci, ou após um rompimento de prêmio e desconto. Entenderam? Ontem eu perdi dentro do meu modelo. Hoje eu não ganhei, porque o mercado não entregou o meu cenário. E os dias estão certos. Os dois dias, tanto ontem como hoje. Porque errado não é perder,
Errado é quebrar o próprio plano para tentar ganhar. Vocês já pararam para refletir isso? Que muitas das vezes a consistência que todo mundo tanto busca, ela na verdade é um plano que você tem que seguir bem feito todos os dias um pouquinho. Volto-me a trazer aquele exemplo da galinha. De grão em grão. Ah, vocês estão ficando espertos. E é isso, moçada. Hoje eu não vou trazer o replay porque não há necessidade. Eu vou dar um zoom bem próximo aqui para vocês entenderem o que que eu realmente fiz, porque essa aula não tem necessidade de ficar grande, né? Mas quando eu falo que não tem necessidade de ficar grande, vai ali 50 minutos. Olha só, o preço ontem, 13 horas, começou a trabalhar dentro desse ranger aqui, ó. Abaixo desses dois fair value gaps que tem aqui. Não teve força para chegar lá em cima e não teve força para romper aqui o nosso fundo. Então, sim, operações compradoras, igual eu falei no vídeo de ontem. Se brincar, hoje eu ainda continuo acreditando em compra. Mesmo se aparecer um doidão querendo vender lá em cima, não importa. O meu setup ele é um só para mim. Entendeu? E aí o preço faz o quê? Ásia, olha só, trabalha em lateralização. O candle de meia-noite e 45, ele não varre nada anteriormente. Só que no ativo correlacionado, ele faz a sua varredura. E já já eu vou trazer o ativo correlacionado para vocês. Nessa vela de meia-noite e 45, como ela é um candle com a mínima anterior menos mínima que todos os outros aqui, ó, dentro dessa lateralização, possivelmente isso daqui é o nosso SISD. Então a gente tem acumulação, olha só, a gente tem acumulação, manipulação e distribuição. O melhor cenário no dia de hoje foi exatamente às meia-noite e 45, exatamente às 2 horas da manhã. Quem estava acordado operando esse movimento que me mandou, parabéns. Vocês pegaram um dos melhores setups do CRT, tá? Um dos melhores setups. Porque assim, ó, olha só como é essa operação aqui, ó. Meia-noite e 45. Rompimento com mais de 20% do corpo aqui, ó. Correto? Correto. 2 horas da manhã. 2 horas da manhã rompeu. Olha o outro candle, o que que ele fez? 2h15. Esse candle aqui de 2h15, se a gente traça aqui, ó, o nosso SISD como um order block, ele não veio trabalhar em 50% dele? A mínima não é aqui atrás? Então aqui, ó, encaixa-se uma operação compradora ganhando risco de 3 e D5, olha onde seria a sua saída. Bem aqui, ó. Mas esse não foi o caso da minha execução, porque a minha execução, no momento que eu acordei, o preço estava trabalhando mais ou menos aqui, ó, 6h15, 6h30. Mais ou menos aqui assim, ó. E quando eu abri o gráfico e comecei a analisar, eu logo percebi, opa, eu tenho um Fair Value Gap bem aqui, ó. Após um CISD válido. Preço acumulando, manipulando e distribuindo, eu vou querer pegar a continuidade dessa distribuição, porque existe o setup de continuidade da distribuição. Muitas das vezes a distribuição ela não precisa ir reta, sem dar seta. Ela pode lateralizar lá em cima, fazendo uma reacumulação, digamos assim, para ela poder fazer seu movimento direcional. E nesse movimento direcional, o preço rompe uma região anterior, que é essa região aqui, ó. Olha só, ele rompe e ele começa a retestar novamente. Olha aqui, ó. Isso daqui não é uma varredura de liquidez? Teve gente que conseguiu pegar aqui, ó, porque aceitou esse order block aqui da região, coisa que eu não aceito, porque muitas das vezes eu não gosto, tá? De estar comprando próximo ou estar vendendo próximo da região de 0,5%. São raros os casos, muito raro. E já aconteceu no passado esses casos raros que eu trouxe para vocês. Mas não é uma coisa que eu gosto muito de estar fazendo, porque eu prefiro 1000 vezes que o preço trabalhe dentro dessas regiões aqui, ó, 705, 79 e 88, para mim estar executando a minha melhor oportunidade. Como assim a minha melhor oportunidade? A minha melhor oportunidade. Elas sempre vão estar dentro dessas três regiões aqui, ó. E mesmo assim, uma vez ou outra, eu me aventuro na região de 62, pelo simples fato desse fair value gapzinho que temos aqui, ó. Olha ele aqui, vocês estão conseguindo enxergar ele aqui, né? Eu espero que sim, porque não tá nada muito complexo e nem nada muito difícil. E hoje vocês acompanharam isso em tempo real. Outra coisa, se o preço não vem trabalhar na nossa região, eu vou tentar forçar uma entrada aqui dentro
para mim poder me sentir se assim resumido em falar que eu cliquei pelo menos? Não, moçada, para mim não faz sentido clicar fora daquilo que eu estou querendo fazer, entendeu? E eu espero que vocês também tenham uma breve consciência disso, porque olha só, Ásia, Box Killzone trabalhando em cima, sua segunda região, e bem aqui, ó, na vela de 10h15 da manhã, nós temos o nosso order block principal. Só que lá atrás, ó, nós temos um breaker block. E se a gente for puxá-lo, olha como ele se comporta, ó. Olha bem aqui. O preço quase teve força para tocar em 50% do seu breaker block e despencou-se automaticamente. Despencou-se automaticamente. Teve gente que me mandou essa operação aqui de venda, tá? No momento que o preço. Deixa eu dar um zoom aqui novamente, mais próximo, para vocês entenderem. Porque hoje eu não vou trazer replay, não, tá? Ó, teve gente que me mandou essa operação aqui, ó. Desse jeito aqui, ó. Você tem coragem de clicar batendo um para um? Eu não tenho, tá? Eu não tenho. Sabe por quê? Porque um para um, na maioria das vezes, o cara tem que acertar metade e errar metade. Se ele acerta metade e erra metade, ele tá no 0-0. Se ele tá no 0-0 e ele ganha, vamos supor que ele acerta uma operação a mais da metade, e ele vai sacar esse dinheiro, o 1 para 1 que ele ganhou se torna obsoleto, porque tem taxa de corretora, tá? Tem taxa de saque, tá? Dependendo do jeito que você tá sacando, se você manda para uma Neteller ou para um Skrill antes de cair diretamente no seu banco, tem taxas. E aí dentro dessas carteiras aleatórias tem taxa também. E outra coisa, a gente opera em dólar. Quando faz a conversão e traz para o Brasil, cobra-se uma taxa também. E outra, quando você traz, a Receita Federal também pega um pedacinho. Então, tá operando 1 para 1 é viável? É um risco? Você ganha dinheiro? Pouco, mas ganha. Então é melhor você estar ali tentando gerenciar um risco de 2 ou 3 ou até mesmo 5 do que você estar operando 1 para 1. 1 para 1, na maioria das vezes, ele sempre vai dar resultados. Sempre, tá? Sempre. Tem gente hoje aí que até uns tempos atrás estava operando ganhando 3 para 1 e ganhando 5 para 1. E o mesmo cara que ensinou literalmente a operar ganhando 3 para 1 e 5 para 1 hoje está operando ganhando 1 para 1. Algo de errado não tá certo, né? Eu tenho essa visualização em minha mente, agora eu não sei vocês. Mas 1 para 1, eu não sento nem para mim poder analisar, de verdade. Porque não vale a pena o risco, pelo menos não para mim. Porque eu já sei das taxas que a gente paga. Agora, vocês que não sabem, vão aprender na marra. Entendeu? E isso não tem como ensinar, porque ela não é universal. Cada conta vai ter uma taxa diferente, porque são valores diferentes. Dependendo do tamanho do lote que tu bate na corretora, a corretora vai te cobrar uma comissão. E aí, se você está batendo a ordem de 1 para 1 e você está naquela assertividade dos 50% acerto e 50% erro, totalizando 100, se a corretora te cobra comissão, você já sai negativo, meu amigo. Você sai devendo a corretora pelo simples fato dela te cobrar uma pequena comissão. E outra, toda corretora, em algum momento, ela vai te cobrar uma comissão ou até mesmo um possível swap, entendeu? Então se liguem, viu, com isso, porque é muito importante. É muito importante. E teve gente, sim, que me mandou essa operação aqui. Eu brinquei com ele falando: meu amigo, você é maluco? Você vai pegar uma operação beirando às 13 horas só pelo simples fato de você não ter clicado até agora, velho. Eu acordei hoje às 6h30 da manhã, abri o grupo, começamos a conversar e eu fiquei de 6h30 até exatamente meio-dia do meu horário apenas observando o preço se movimentar sem clicar, porque ele não foi na região que eu queria comprar. E aí, no meio desse caminho, eu comecei a brincar com a galera do grupo, falando: ah, vai ter uma venda aí, mas essa venda eu não aceito, não, porque eu estou querendo comprar. É aquilo que eu sempre brinco falando nos vídeos e até mesmo lá no nosso WhatsApp. Você tem que fazer aquilo que você se sente confortável.
Se você está operando compras, não mude a sua visão para vendas. Se você está operando vendas, não mude a sua visão para compras. Sabe por quê? Porque isso, querendo ou não, em algum momento, isso vai te auto-sabotar sem você ver. Porque você pode estar com uma operação clara, claríssima, ali na sua cabeça, e do nada você falar assim: opa, peraí, aqui dá uma venda. E aí, aquela puta análise que você tinha feito para compra, você joga ela fora e começa a querer executar uma venda. Só que se você teve a presunção, digamos assim, a indicação de querer comprar, por que que você quis comprar? Deixa o preço fazer o movimento que ele precisa fazer para você executar a sua ordem. Entenderam? Então hoje a aula ela é uma aula desnecessária, digamos assim. Para alguns pode ser, para outros não pode ser, mas para mim ela faz muito sentido pelo fato de não ter ido na minha região. E aí tem muita gente que fica assim me falando que, ah, Samuel, mas mesmo não indo na sua região, tem como executar? Tem. Mas você vai querer sair do seu plano? Você vai querer sair do seu setup? Você vai querer literalmente fazer uma coisa que você não está treinando para fazer? Aí o risco, ele é inteiramente seu. Entendeu? Se o seu dinheiro aceita desaforo, o problema é seu, não meu. Entendam isso, tá? Entendam isso, porque assim, ó, se eu me sinto confortável em estar clicando em uma região que eu gosto de estar pegando, se der win ou se der loss, eu não tô nem aí. E vocês? Muitas pessoas, quando tomam um loss, eles não sabem se redimir perante aquilo que eles estão fazendo. Fica eufórico, fica triste, fica chuenzinho. Eu já vi gente em um único dia de loss perder todo o lucro de um ano por conta de um único loss. Vale a pena o risco? Fazer loucuras nessa questão? Não vale, pô. Eu acho que não vale. Então, tipo assim. Eu queria bastante que esse mês fosse um mês extremamente complexo para estar operando, para vocês verem que o buraco do mercado, o pega para capar, ele é bem diferente. Mas vocês estão vendo isso com seus próprios olhos. E deixa eu trazer aqui o Euro USD, porque olha aqui, ó. Da mesma forma que o GBP USD deu entrada às meia-noite e 45, olha como a vela de 2h15 se comportou. Olha o rompimento da vela de 2 horas bem aqui, ó. Olha o rompimento da vela de 2 horas bem aqui, ó, 2 horas da manhã, bem aqui. E olha como o candle de 2h15 se comporta. Olha aqui, ó. Ele fez um martelo, digamos assim. Martelo na onde? Próximo do fundo. Não é? O martelo próximo do fundo. Se você pega esse padrão de martelo aqui, ó, e executa ele no final do fechamento dele aqui, ó, com stop aqui atrás, ganhando 2 para 1, dois apenas, dois apenas. Olha onde seria a sua saída. Pelo simples fato de um padrão de mercado. Olha esse outro martelito aqui, ó. Porque esse martelo que fez aqui às 2h15, ele se criou-se um rejection block, tá? Você concordando ou não, deixa eu apagar essa ferramenta de compra e te mostrar para vocês, ó. Ele criou-se esse rejection block bem aqui, ó. Isso daqui é um rejection block. O preço conseguiu varrer toda a liquidez que ele deixou em aberto aqui atrás, num time menor. E aí, automaticamente, nós temos um rejection block. E olha como o preço se comporta em cima desse rejection block, bem aqui, ó. Isso aqui não é um padrão de martelo? Você não pode pegar no fechamento dele, fazer isso daqui, ó, fazer isso daqui e ganhar dois. Olha onde seria a sua saída. Bem aqui, ó. Então, duas operações, né? Duas operações. Essa aqui do euro me mandaram, tá? Essa aqui. Essa aqui ela me mandaram. Ah, eu fiquei felizaço. Porque assim, a pessoa simplesmente um dia aleatório no passado me perguntou, Samuel, então quer dizer que o padrão de martelo próximo a um fundo, ele tende a fazer uma expansão até 2 vezes o seu tamanho? Sim. E na maioria das vezes você pode tentar encaixar até uma terceira, porque o padrão de candlestick, da mesma forma, todo padrão, tá? Digamos assim, todo padrão de mercado, ele tem sempre as suas expansões de 2 ou 3 vezes, podendo chegar até 5. Entendam isso, tá? E vocês podem fazer literalmente os backtests de vocês e verem com seus próprios olhos. E se não quiserem fazer backtests, espere o futuro acontecer, porque o tempo vai passar de todas as formas. Então, sim. Teve gente que me mandou essa resolução aqui, aceitando aqui. E teve uma outra pessoa que falou isso aqui pra mim, ó. Samuel, eu fiz isso aqui, ó. Ganhando 5. E eu, caramba, você conseguiu fazer isso? E a pessoa, consegui.
Não tá dormindo. Vai descansar, viu? Vai descansar, porque mercado tem todo dia. Não há necessidade de ficar acordado a madrugada inteira para tentar fazer dinheiro. Não há necessidade. Porque, querendo ou não, todo dia tem operação. Todo dia tem operação. Todo dia tem de 3 a 5 oportunidades diárias. Todos os dias. Todos os dias. E todas as vezes que vocês verem padrões dessa forma aqui, vocês podem estar executando algo. Tanto no order block, tanto no fair value gap. Vocês podem estar executando. Com um risco-retorno gerenciável, da forma que vocês estão me mostrando, é questão de tempo para muitos serem lucrativos. Só que vocês têm que saber diferenciar aquela coisa. GBP-USD hoje teve um rapaz que ele tomou um loss. Pelo simples fato da gente estar querendo comprar aqui e o preço não trabalha dentro da nossa região para poder dar a nossa operação, e ele pegou-se mais ou menos aqui, ó. Deixa eu dar um zoom bem aqui próximo, deixa eu apagar isso aqui que já ficou claro essa daqui também. Ele pegou bem aqui, ó. Quando o preço volta para testar e manipular alguma coisa aqui embaixo, na cabeça dele, isso daqui é um turtle soup. Esse turtle soup aqui, o Kendall finalizando, ele fez isso aqui, ó. Compensa? Compensa fazer isso? Próximo à região que já está sendo, digamos assim, testada e te mostrando, olha aqui, ó. Olha aqui o candle de 10 horas da manhã. Olha aqui o candle de 10 horas da manhã, ó. Esse candle aqui, ó, de 10 horas da manhã. Ele não testa uma região anterior de order block e já fala para você assim: ei, mocinho, mocinha, espera. Não compra aí, não. Espera eu fazer um movimento mais consolidado, mais concretizado para você aceitar possivelmente uma venda ou uma compra. Não faz loucuras, não, porque eu tenho regiões acima que eu posso travar o preço e chupetar para baixo automaticamente. Então, sim, hoje teve um loss dessa mesma forma e eu não autorizei esse loss, viu? Eu falei, ó, eu tô tentado a clicar aí também, mas está muito próximo de uma região que eu tenho mais acima e o preço agora está trabalhando em cima de outra, já me mostrando uma possível rejeição, já me mostrando uma possível rejeição. Então, quando o preço ele te conta uma historinha. Cabe você criar a narrativa daquela historinha e seguir aquele plano que você tem todos os dias. Então, tipo, faz sentido pegar uma operação de 1 para 1? Não faz sentido. Eu não gosto de executar a operação de 1 para 1. Eu abomino operação de 1 para 1. Futuramente vocês vão entender por quê. Porque tem um rapaz no grupo que ele opera 1 para 1. E ele vai realizar lucro, se eu não me engano, daqui até o dia 12 que ele me falou. Eu acho que é, deixa eu procurar aqui. É, é isso mesmo, pessoal. Até o dia 12 ele quer ver se ele consegue executar lucros. E ele já tá vendo que na hora que ele for executar lucros, o que ele vai ter que pagar de taxa não vai compensar o risco de 1 para 1. Ele tá aprendendo na prática da pior forma possível, no caso, da melhor forma possível, porque ele tá vendo com seus próprios olhos. Porque ele gosta, tá? De mandar para um Neteller. E a Neteller, hoje, ela é extremamente comissionada. Tudo que você faz dentro dela, ela cobra uma taxa. Tudo. E hoje não precisa, muitas das vezes, a gente ter uma Neteller ou um Skrill, porque no momento que a gente saca para um banco digital, um Nubank, um Inter, uma C6, qualquer outro banco que você queira usar aí, ele já vem convertido. Até mesmo Caixa Econômica Federal já está fazendo isso para quem ainda opera com conta na Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú. Eles já estão fazendo isso, eles já estão fazendo a conversão automaticamente. Porque se eles não fizerem essa conversão automaticamente, esses bancos digitais vão tomar o lugar deles, que já está acontecendo, né? A Nubank hoje mesmo ela é referência de todos, digamos assim. E quem opera Forex e tem uma continha, digamos assim, no Bunker ou Inter, o Inter tem uma conta global que tu pode movimentar dólares dentro dela. Então, assim, se você não tem uma conta no Inter ainda e você quer criar uma conta global no Inter, faça. E hoje a gente tem a Nômade também, né, que é global. Então, tipo, fica a seu critério também escolher o jeito que você quer sacar.
Se você quer sacar por um Skrill, por um Neteller, por um PicPay, até PicPay aceita, pô, você sacar em dólar e cair na sua conta. Só que, claro, vai ter um IOFzinho ali para você pagar uma pequena taxa. Então, querendo ou não, operar um para um, muitas das vezes, ela se torna um pouco mais arriscada pelo fato de quando você for executar os seus lucros, você, digamos assim, ter que pagar essas taxas e tá ganhando menos dinheiro. Agora, se você opera ganhando 3, se você opera ganhando 2, se você opera ganhando 5, não vai fazer nem cosquinha no capital bruto, digamos assim, de saque que você vai estar executando. Entendeu? Mas eu queria trazer essa visualização para vocês, porque vai ter muito maluco aparecendo nos grupos ainda, e isso é legal. Porque muitas das vezes falta só uma direção para aquele cara ali estar sendo extremamente lucrativo. E lembra esses dias para trás que eu falei que eu não ia estar trazendo a resolução dessa operação aqui de venda? Pois então, ela é a mesma operação dessa daqui, ó. Então, assim, o mercado em si, ele repete padrões. Cabe você, que está entre o PC e a cadeira, executar aquele padrão. Entendeu? Igual hoje cedo, quando a gente começou a fazer a nossa análise, eu ainda brinquei falando, ó, a gente tem um ranger do candle de 9 horas do dia de ontem. O objetivo para mim é buscar topo, que seria esse topo aqui, que seria esse topo aqui, ó. Entendeu? E o preço fez o quê? Buscou. Simples assim. Teve a minha execução? Não, não teve. E tá tudo bem. Amanhã é outro dia. Hoje é o quinto dia do mês. Temos mais 20 dias para estar operando, temos mais 15 dias para estar operando, temos mais 10 dias para estar operando. E vocês vão acompanhar. Então é isso, moçada. Eu acho que eu não preciso estender mais, não. Já deve ter dado aqui uns 30 minutos de live. Mas é isso. Eu só vim para trazer mesmo essa resoluçãozinha aqui, ó, que hoje não teve a minha entrada e ontem eu tomei um loss. E obrigado pela atenção. Uma boa tarde a todos.